A paz do Senhor, família, a paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu quero estar assim, vos deixando uma palavra de meditação, de reflexão para os nossos corações. Portanto, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para com a tua vida. Portanto, meu amado irmão, se porventura tu ouvires a voz do Senhor, não endureças o vosso coração. Está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu lembro-me que certa feita estava Jesus com seus apóstolos e ele se reuniu junto com seus apóstolos e ele fez uma indagação. Ele interrogou os seus apóstolos acerca do que o povo estava falando ao respeito de si mesmo. E a pergunta de Jesus para os seus apóstolos foi: o que dizes o povo acerca do Filho do Homem? O que dizes que eu sou? E uns diziam: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros chamam tu de João Batista. E Jesus então perguntou para os seus apóstolos: e vós, que dizeis que sou? E a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Pedro, ele, tomado pelo Espírito, disse: tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus, tu és aquele que veio para restaurar o teu povo, para cumprir a promessa, aquela profecia que diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Jesus, olhando para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, ó Pedro, porque o que a ti foste revelado não veio da carne nem do homem. Tu não aprendeu numa faculdade qualquer, mas diretamente do próprio Espírito de Deus foi que a ti foste revelado. E Jesus disse: olha, tu és Pedro, e eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E qual pedra era que Jesus direcionou que seria edificado a sua igreja? A pedra que Jesus disse que a igreja dele seria edificada e que a porta do inferno não havia de prevalecer sobre a sua igreja, não foi Pedro em si que tem um significado de pedra, e sim a revelação que Pedro deu a respeito de Cristo. Observe que Jesus começa falando para os seus apóstolos, lhe interrogando, lhe indagando acerca do que o povo... E Pedro falou: olha, tu és o Cristo. E Jesus falou: então, a minha igreja será edificada sobre esta pedra que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E levando para essa linha de pensamento acerca daquilo que é a igreja de Deus, a qual as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja, porque foi edificado sobre aquela pedra angular, aquela pedra de esquina, aquela pedra que foram rejeitados pelos seus edificadores,
eu quero estar deixando aqui uma palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim, no capítulo 4 de Efésios, o versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, irmão, ou imploro-vos, irmãos, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, que andei, pois digno da vocação pela qual foste chamado, e com toda humildade, mansidão, longanimidade, e suportando-vos uns aos outros no amor. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, deve suportar uns aos outros, com toda mansidão, toda longanimidade, e que deve com toda humildade, e procurei andar como digno da vocação pela qual foste chamado, com esse propósito, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros e procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz, que se perder esse vínculo, tá fora. Pelo vínculo da paz. Por quê? Porque há um só corpo e há um só Espírito, como também foste chamado, que há uma só esperança da vossa vocação. Na verdade, há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, para todos e em todos, mais, porém mais, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Porque ele nesse corpo, nessa igreja que foram edificada na revelação que Pedro deu, que disse: tu és o Cristo, tu és enviado, a graça foi dada a cada um na medida do dom de Cristo. Porque ele mesmo, o próprio Jesus, que edificou a sua igreja, e a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalecerão contra ela, porque ele mesmo deu uns para apóstolo. Capítulo 4 do livro de Efésios, isso aqui não foi coisa do homem. Há quem dizem que foi coisa do homem. Há debates por aí que foi coisa do homem, mas a Bíblia aqui é bem clara em dizer: porque esse mesmo Jesus que subiu às alturas, senão também aquele que desceu, mas ele mesmo deu uns para apóstolos. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11, porque esse mesmo Jesus deu uns para apóstolo, e também levantou outros como profetas, e outros para evangelista, para evangelizar, e outros para pastores. Esse mesmo Jesus, que ele disse que ele edificaria a sua igreja e que a porta do inferno não prevalecerão contra ela, ele levantou a cada um mediante o seu dom da graça, uns para doutores, outros para profeta, outros para apóstolo e outros para pastores. É a Bíblia, está na Bíblia, você pode ler, você pode procurar a tua Bíblia aí, meu amado. Efésios capítulo 4, versículo 11, porque ele mesmo
levantou uns para pastores e outros para doutores e evangelistas. Querendo, agora qual o propósito de ele levantar esses homens? Qual foi o propósito de Jesus levantar um pastor, um presbítero, um apóstolo? Qual foi o propósito? Por que existe essa hierarquia? Qual a causa? Qual o objetivo? A Bíblia está falando, porque querendo ele o aperfeiçoamento, querendo ele o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para edificar a sua igreja, ou o corpo de Cristo, porque sendo ele também o cabeça, nós somos membros, a igreja é o corpo, ele é o cabeça, ele é o cabeça, ele está no controle de tudo, até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus.